Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Letícia Pimenta e tô aqui com a Maria Pinheiro para a gravação de mais um episódio do nosso podcast. E o tema de hoje é casais que empreendem juntos. Isso aí, aproveitando o Dia dos Namorados que acabou de passar, vamos contar aqui um pouquinho da história da Fê e do Rodrigo, que decidiram largar as suas profissões iniciais para empreenderem juntos. Então, vamos contar uma história de amor, né, gente? Empreendedorismo também é amor. Então, a Fê e o Rodrigo, hoje eles têm A2 cafeinados, eles decidiram se unir todos os conhecimentos e o amor pelo café para empreender juntos e tem uma linda cafeteria com cafés deliciosos, e lá tem um ambiente super gostoso, agradável, e agora um espaço novo aí, super legal. A Fê é nutricionista, o Rod é engenheiro, e aí juntaram o amor pelo café e estão aqui hoje para contar essa história pra gente. E aí, casal, vamos falar de negócio? Vamos. Vamos lá. Então, conta um pouquinho pra gente da história de vocês, como é que começou a cafeteria, o romance. Compartilha um pouquinho da história. Pode começar. Primeiras mulheres, te tô ouvir. brincando. Vamos lá, Que é a minha Rodrigo. versão, né? Então, já estamos juntos há 10 anos. E o café, bem no início, já apareceu na nossa vida, ainda na época do namoro. Ela estava terminando doutorado na Faculdade de Lavras. Meu doutorado foi na área de café, né? Só que no início eu tinha muito... Eu falava, gente, mas eu sou nutricionista, tem muito a ver café. Mas a professora tinha me escolhido, sabe? Então eu falei, vamos lá. Aí o que eu fiz? Eu fui pegando os estudos mais voltados para a área da nutrição, né? Metabolismo. Tentando relacionar o café com a nutrição. Exatamente. Eu trabalhei café e saúde. Só que lá eu trabalhava no polo de excelência do café. Então, eu participei de concursos de cafés especiais, de cursos de torras, de barista, enfim. E aí, eu sempre tomava o café lá e, às vezes, nesses concursos que vinham os melhores cafés do Brasil e do mundo, sobravam um pouquinho, né? E aí, eu achava o máximo, porque, enfim... Foi estudar um doutorado, virou degustadora de cafés premiados. Mas eu meio que torci o nariz assim, tipo, não, eu sou nutricionista, sabe? Eu falava assim, não. Mas por quê? Você acha que o café faz mal de alguma forma, assim? O café Porque, e a nutrição, ó, a minha visão de café é com nutrição, tá? De quem leiga. totalmente leiga como engenheira que toma café pra ficar acordada e, enfim. Até meu pensamento é esse momento. Café tem 0 calorias, se eu tomar com adoçante não faz mal. Maravilhoso, né? Acelera o metabolismo, ainda me ajuda a emagrecer. Mas assim, que bom que você falou isso, porque aí nesse processo todo eu dei muitas palestras de café e saúde, né? Eu ia nos festivais de café, as pessoas me convidavam. Então, assim, eu fui criando um amor e fui fazendo essa relação. E aí, interessante você falar isso, porque as pessoas, eu sempre tinha que fazer nas palestras o contrário, provar que café não fazia mal. Porque acho que daquele, né, década de 70, né, de 1970, 1980, que as pessoas falavam, café adoece. E aí a gente vai quebrando muito isso. E aí é muito interessante você falar, porque café não faz mal. Mas E não engorda. Não engorda. Não engorda. Pode comer, gente. Eu que faço dieta, pode tomar. Acho que é porque eu tomo tanto, né? Já é Mas quase se comer. quiser, você pode me chamar que eu falo só disso, assim, Mas assim, aí é interessante também que isso muda, já que a gente vai falar de empreendedorismo, muda como as pessoas veem o café e começam a tomar o café e procurar por cafeterias, né? Que antes era aquela coisa assim, peraí, vou fumar um cigarro, vou tomar um café ali meio escondido. Sim, era meio proibido, Exatamente, né? E nisso surgiram os cafés especiais também no mercado. Que algumas décadas atrás a gente não tinha muito acesso e nem era difundido esse conceito do café especial ainda. E nós já estamos pegando essa nova fase, que os cafés de alta pontuação estão chegando aos consumidores no Brasil. Antigamente ia lá para fora, né? Se falava muito, o Brasil faz um dos melhores cafés do mundo, só que ele vai todo lá para fora, exportado. Sim. Hoje em dia, uma grande parte tem fica ficado, aqui. Né? A gente tem acesso a esses cafés. Legal. E isso muda todo o conceito do consumo do café. E até a interpretação de uso, eu acho, né? Porque Exato. antes era um negócio muito industrializado. Você faz aquele café ali pra ficar acordado. Hoje em dia existe essa degustação, Exatamente. essa apreciação dos cafés. Exatamente. Assim como aconteceu com a cerveja, né? De um tempo pra cá. Exatamente. Não, era só Brahma e Skol. Skol. Hoje em dia as pessoas degustam cerveja. Então acho que Tem um rolou mundo de sabores por trás. Da Exato. cerveja, do café, de mil outros possibilidades, né? A gente vê hoje cervejas e cafés com sabores, com frutas, com isso, com aquilo outro. Então a gente consegue
multiplicar isso aí. É. Mas e Fernanda foi, então, fazer o doutorado? Então, aí o Rodrigo tá falando isso porque aí a gente começa a mostrar para as pessoas que tem outros tipos de cafés, que a gente tem café que é queimado, com torra excessiva, e aí isso tudo fazendo link com a saúde, né? E aí eu fui fazer o meu doutorado, e aí eu tava contando que eu consegui amostras desses cafés especiais, isso era em 2009. Então era uma coisa muito diferente. Sim. As pessoas não tinham esse hábito, né? Enfim. Nem conheciam esse tipo de café. Exatamente. E aí eu brinco que eu falo assim, eu era muito privilegiada, porque o trabalho, onde eu trabalhava, que eu fazia, né, o meu doutorado, o café que era passado ali era o café especial, eram cafés que tinham pontuação acima de 90 pontos, sabe? E eu estava acostumada com aquilo, eu tomava sem açúcar, enfim. E aí, tanto que depois, quando eu tomava um café normal, comercial, né? Então vamos lá em casa que eu vou coar um café ali. Vou coar. Pronto ali. Sem falar mal, tá, gente? Isso era sofrer. do meu gosto, que eu fui acostumando com aquilo. Não, e hoje em dia tem pessoas que preferem ainda o cafezinho coado, né? Você chega no lugar e a pessoa quer, não, eu quero um café coado. Forte, e assim, igual a gente fala, tudo bem também, mas é só, eu fui criando um paladar ao longo dos anos de um café especial, né? E aí eu comecei a namorar o Rodrigo, e eu brinco que quando eu comecei a namorar o Rodrigo, né? E eu, menina do interior, e ia passear com o Rodrigo, a gente se encontrava, ia passear no Rio, e o Rodrigo morava lá no Leblon, foi criado no Leblon, e eu falava, nossa, esse menino é muito sofisticado. O que eu vou dar pra esse menino assim, de presente, pelo amor de Deus? Aí um dia eu falei, sabe, eu vou juntar, fui juntando um monte de Mostra de café. sobras, isso que eu... Era pro sobra menino boa. Fez aquelas caixinhas, né? De gin, né? Com esse... Fernanda, o que você deu pra eles de Dia dos Namorados? Uma sobrinha de café. Foi isso, foi um pacote. Custava 500 mil reais, era só sobra. Então, qualquer café. Mas aí a história que eu contei, olha, isso em 2009. Esses cafés são os melhores cafés do mundo e tal, tal, tal. Aí eu até falei assim, acho que ele não vai, não sei se ele vai gostar, porque ou a pessoa, ela ama, ou ela fala, nossa, isso aqui é um chafé. Entendeu? Né? E aí ele tomou, ele falou, nossa, que isso, não foi? Eu não lembro direito. Mas... Ela me deu um pacotão de 1 quilo. Tem um monte de... Esse café. E só de abrir, o cheiro que já exala é sensacional. Um café premiado, alta pontuação, como a gente está falando. A cor é diferente, porque é uma torra média para poder proporcionar essas notas especiais. Então, preparei em casa, eu vi, não, isso aqui é muito diferente do que eu tô acostumado. Fazendo até o link, né? Eu comecei a tomar café, eu não gostava de café até então. Tomava assim um expressinho na rua, depois do almoço. A minha primeira experiência foi muito ruim, que era empresa de engenharia, eu estagiário, e a minha mesa era do lado da mesa de café da empresa. E o tempo inteiro o pessoal ia lá tomar aquele café. Passado 6 da manhã, eram 10, 11 da... Aquela jarrona Ainda térmica. tava lá e o povo detonando. Às vezes, quando... Só pra fazer social. Ah, Rodrigo, vem cá, vamos tomar um cafezinho. Eu nem gostava de café. Aí botava naquele copinho de plástico Eu branco. comecei assim também, pra fazer networking dentro da empresa. Exato. Que acontece na cozinha, né? Aí tomava, nossa, isso aqui é muito ruim. Minha mãe já tomava café sem açúcar, já era um passo. Então eu falei, vou tentar tomar sem açúcar. Afinal, não dá, não. Botava um pouquinho, mas assim, eu não gostava de café, porque a minha experiência era essa. Só pra deixar claro, eu ainda tomo café da obra, viu, gente? Eu gosto hoje Café de da obra. café, eu tenho paladar, mas se eu chego lá na obra e falo assim, não vou tomar esse café, porque a torra dele não é tal, o grão dele não é inteiro, não é assim, não é assado, acabou, eu sofro bullying o resto da... Café que tem isso, que na obra, na verdade, galera, não toma café, toma melado. O café da obra é açúcar. É açúcar puro, é horrível. E é uma tinta preta, geralmente. É uma tinta preta com açúcar. É horrível. Melado preto. Melado preto. Então, parece petróleo, né? Exatamente. Não, e frio, né? A grande maioria das vezes. Eu compro até um ebulidor e deixo lá, mas eu compro esse café mais dia, o mais barato tiver pra pôr, porque eles não vão filar, né? Vou tomar um copo, quando eu voltar, minha garrafa já tá vazia, dá pra eu tomar um restinho lá do fundo e tudo. Mas é o energético da peãozada, né? Então, melhor isso que cachaça. Melhor isso que cachaça, exatamente. Porque na obra rola também, né? Uhum. Não nas suas, né? Não na minha, pelo amor de Deus. E aí, vocês começaram a namorar e o presente foi café. O presente foi esse pacote de café, e aí eu acertei, né? Podia ter dado muito errado, né? Aí plantou a sementinha do amor no café. E nela, né? Ele já me olhou assim. Ganhou os 2 corações, o da Fernanda. Ela viu que eu adorei o presente, deu certo. É uma coisa que ele não tinha conhecido, né? Porque ele já tinha
tinha contato com várias coisas boas, enfim, aí eu acertei. Mas aí o Rodrigo, nessa época, tinha a empresa dele de engenharia, né? E ali começou a paixão pelo café. Mas eu não sei ao certo quando que foi. Que rolou o aí, né? start. Assim, tipo... Agora eu quero. A gente já tinha uma ideia, eu conversando com ela, namorando, quem sabe um dia a gente abre um negócio, uma livraria com um café. Então, assim, uma ideia de Já tinha brincadeira ideia de empreender junto. Então... É porque, na realidade, o que acontecia? Eu era daqui. E ele morava Vocês estavam no morando no Rio nesse momento. Você foi pra lá estudar, é isso? Não, Nem a gente Lavras, namorava à que ele falou. distância. Eu morava em No Lavras. namoro foi à distância. Depois eu fui pra Entendi. Portugal, fiquei 6 meses. Depois... Então, assim, a gente namorava à distância. Então, um dos dois teria que deslocar. Sim. Teria que mudar a vida, teria que largar a carreira, né? Assim, Ou não, mas ou teria não, que se ajustar, isso, né? Exato. Então, a gente sempre pensava numa forma da gente estar junto, sabe? Então, o café, essa ideia, como ele tinha gostado muito, ele sabia que eu tinha estudado, era uma possível conexão, uma possível, né? Um amor em comum mesmo, né? Exatamente. E um possível empreendimento Sim. juntos. Sim. E aí, eu lembro até que quando eu fui defender o doutorado, o Rodrigo aproveitou, foi lá me levar, porque eu era, assim, nômade, eu não tinha casa nesse momento. Eu já tinha largado lá, já não estava na minha cidade, eu ia casar. E, assim... Você veio pra BH, só que tinha que defender em Lavras ainda pra eu pegar era muito nômade, gente, muito. E aí, o Rodrigo foi me levar para eu defender o doutorado e eu lembro que ele aproveitou para fazer um curso de café. Né? Foram os primeiros que você fez. Lá na Em Lavras, universidade. tem o QI do café, que é um Sim. polo de referência. Sim. Todo o sul de Minas, né? Sim, eu já fui em evento conhecido. de café em Lavras. Isso. Aí eu entrei no site e vi que estavam rolando uns cursozinhos. No fim de semana exato. Aproveitar que eu vou estar lá, né? E eu até Então, fiquei de chateada. fácil acesso. Falei, vamos escrever e pronto. Eu fiquei chateada, você não vai ouvir a minha defesa. Eu ouvi sim. Eu saí, fui assistir a defesa dela, voltei, que é no campus, né? E continuei o curso. E depois você foi pro curso também. Fui. Encontrar. Meio com a cara virada, porque eu falava assim, pelo amor de Deus, hoje eu tô aqui. Chega, Não aguento mais né? café, não aguento mais Lavras. Você não espera acabar o curso. Ô, Rodrigo, vamos passear, vamos fazer alguma coisa. Só que eu gostei muito dessa atitude dele, assim, deixa eu conhecer um pouco mais. Me aprofundar também nisso aqui, né? E eu acho interessante falar isso para quem tá empreendendo, que às vezes você tá lá na sua profissão, ou qualquer coisa, e um curso te desperta uma coisa. Sim. Aí você vai fazendo, né? Sim. Vai fazendo pequenos Exato. cursos e isso muda Aconteceu a tudo. mesma coisa comigo. Né? Eu tava, inclusive, com o start da Letícia. Eu tinha saído do CLT. E aí falei, não, vou tirar um ano sabático, pedi demissão, saí, trabalhava em shopping, inclusive, temos amigos em comum aí. Pedi demissão, falei, eu vou tirar um tempo pra mim, meio da pandemia, falei, isso aqui não vai nem pra frente nem pra trás, tá uma confusão, vou tirar um tempo. E aí meu esposo saímos do Brasil. E eu falei, vou curtir a vida agora, ficar um ano sabático. Engravidei no primeiro mês. Foi só relaxar a cabeça e engravidei. E aí, entrei numa loucura, porque eu sempre fui muito viciada em trabalho, né? E eu falei, e agora, cara? 9 meses de gravidez, mas não sei quanto tempo de amamentando, eu preciso fazer alguma coisa. Ninguém vai me contratar. Tô grávida, depois vou estar no pós-parto. Ninguém vai me contratar, como é que eu vou fazer isso? E aí, conversando com a Letícia disse assim, faz esse curso aqui. Eu acho que tem a ver com você, dá uma olhada. É fácil, né? Acessível, o preço tá bom, vai lá, vê se rola. Fiz o curso e fui. Deslanchei. Tem tudo a ver com você, com a área que você já domina, que você já sabe, você só precisa era um do curso de pontapé. atendimento de assistência remota. Que foi o pontapé inicial para a Liberte hoje. Que foi ali que eu entendi que a gente podia prestar 1 milhão de serviços de forma remota e a forma de fazer esse atendimento, sabe? Então foi fantástico, assim. Não sei. Deixa eu ver. É minha. É sua? 4 telefones. É só porque me deu desespero aqui. Nossa Senhora. Eu Eu também tô não sabia tentando ver de separar. onde vinha essa. Eu falei, né? Põe no celular. Só esqueci que tinha 42 na minha mão. Bom, vou tomar água e repor. Gente, tá muito falando demais da nossa vida? Não, é isso mesmo. né? É isso mesmo. Como é que Objetivo. começa? Você faz o curso, aí do curso Tá. você tira outra coisa. É isso mesmo. Tá A só na ideia é nem essa chegou nem na mesmo. metade, ó. Mas Nossa Senhora. eu te cortei no meio, mas é porque tava me dando falta já. Aí podia, não sei se podia atrapalhar. Com medo de sair. Agora eu nem sei onde que eu parei. Volta no start do curso. curso. Inclusive, O que você fez.
Eu não lembro de onde que eu parei. Mas enfim. Mas volta do começo do curso. Não, então, se quiser, eu posso falar de novo. Ou então. Não, pode deixar. Tá, Pode deixar. tá. Inclusive, a Liberte hoje surgiu através de um curso. Inclusive, foi a partir daí que a Liberte nasceu, que o curso falava de assistência remota, e a Letícia falava, sua cara, é muito gestão, é muito negócio, e aí fiz. Foi o primeiro curso, um pontapé, que depois eu comecei a me aperfeiçoar, mas é isso. Você começa, fala assim, pode ser que isso dê certo, pode ser que esteja uma área legal pra mim. Então, acho que super faz sentido isso que você falou, que é uma dica super valiosa mesmo. Que a gente fica, às vezes, na inércia, né? Tipo, pra onde que eu vou? O que eu faço? Eu quero empreender, mas eu não sei o quê. Não tem nada que brilhe os olhos, que é outra coisa que a gente sempre fala aqui. Sempre. Que às vezes o propósito vem depois, né? Que ele não necessariamente precisa nascer de um propósito. E aí, quando você começa, você sai do lugar, você começa a se movimentar, e aí movimento gera movimento, né? Exato. E eu dei muito valor pra isso, pra esse curso. No dia, não, né? Mas depois, porque pra mim aquilo era tão básico. Mas pra ele foi onde mudou tudo, sabe? Foi da onde ele pegou isso, né? Uma parte mais técnica que eu não tinha. Então eu vi que um caminho se abrindo. Sim. Que o café, né? Essa profissão barista, ou então quem planta, são várias cadeias, vários elos de uma cadeia do café, e eu poderia estar inserido em uma delas, que seria essa ponta que é a cafeteria. Então, para isso eu tinha que me aprimorar, né? Fazer outros cursos para conhecer de forma mais profunda, né? Para ter condição de abrir uma cafeteria da melhor maneira possível, né? E quando que foi que rolou o start, Rodrigo, de falar, você tinha uma empresa de engenharia, pelo que eu entendi, Isso. sair desse foco e falar, não, agora eu vou empreender nessa outra área. Rolou isso de forma simultânea? Sim, a engenharia tem a e o café? Como é que foi essa transição? Por ser uma empresa familiar, né? De engenharia. De engenharia, é mais fácil, apesar, né, de também cortar o elo não é fácil. Não é. Que eu e meu pai, no caso. Então, claro que no início ele não aceitou, né? Achou que era só uma aventura. Uma aventura, exatamente. Deixa eu só fazer Aí ele falou, mas o Rodrigo vai largar uma empresa de engenharia para fazer café. Eu não tô entendendo. Ele falava assim. Foi muito estranho para ele isso. E eu mostrando para ele que não, engenharia, você não tá limitado a fazer obra só. Acho que engenharia tem muito a ver com empreendedorismo. Apesar de algumas pessoas não enxergarem dessa forma, mas os engenheiros, a maioria, tem um pouco dessa noção, Total. né? A gente fala muito sobre isso aqui. Nós somos defensores de engenharia. Eu e a Letícia somos formadas em engenharia. Claro. E a gente fala que a faculdade de engenharia prepara a gente pro universo da gestão. Porque é o que a Letícia fala muito e que eu acho que é muito legal, que mesmo quando você é um engenheiro CLT, você é gestor da obra. Claro. Então você está empreendendo, você está cuidando das finanças, você está cuidando dos funcionários, você gere aquilo ali. Isso. Então acho que a engenharia prepara a gente para o empreendedorismo. Por isso que várias áreas amam engenheiro, sabe? Fala assim, nossa, mas você é engenheiro e faz isso. Fala, cara, eu faço isso porque eu sou engenheiro. Exatamente. A gente sempre fala isso, a faculdade prepara, ela tem matérias de gestão, de financeiro, de tudo. Então, você tem processo de qualidade. Você tem dentro de uma obra uma equipe de qualidade que vai fiscalizar se você está fazendo qualidade, se você está no prazo, se você está fazendo o preço. Você tem que gerir 1 milhão de pessoas que estão abaixo, você tem que gerir pessoas que estão acima, que são clientes. Tem que lidar com cliente, tem que lidar com gestor. Então, você também prepara, né? A gente brinca, tem um colega até que formou comigo, que ele é IAM Motorista 6 Estrelas, lá o canal dele no YouTube. E ele tem o canal e tudo, ele ganhou um monte de premiação da Uber, e o pessoal fala, mas você é Uber? Ele fala, não, gente, eu sou engenheiro. Você fica 6 anos na faculdade de engenharia, mais ou menos, uma média de 6 anos, para aprender a fazer qualquer coisa que não seja obra, né? Então, qualquer outra coisa que você pegar, você vai bem. A obra mesmo você aprende quando você pisar nela. É bem isso. Eu tinha um professor que ele ensinou um conceito muito legal, assim, qual é a diferença do engenheiro para o mestre de obra? O mestre de obra também levanta prédio, sabe, até parte mais técnica. Mas ele falou, o engenheiro, eu estou preparando vocês aqui para resolver problemas. Não é só uma ferramenta, não é só técnica, fórmula. Sim. O engenheiro, vem até da palavra enger, né, do grego, é de solucionar. Criar soluções, resolver problemas. Esse é o cerne da engenharia. Então, isso vai te levar para qualquer área. Formado para isso. Eu brinco recentemente, minha irmã se mudou para Portugal. Você comentou de Portugal, minha irmã se mudou para Portugal. Tava 1 ano programando a mudança dela, ia se formar e mudar para Portugal. E aí foi aquela confusão, arrumou mala, na hora de ir, colocar as malas dentro do ônibus que ela ia para São Paulo para embarcar. Cadê seu passaporte?
Passaporte? Hã? Juro por Deus, gente. Olha aí, Júlia. Aí foi descobrir uma confusão, fomos descobrir o passaporte estava com o namorado dela lá em Portugal. Nossa. Maravilhoso. Juro por Deus. O engenheiro jamais faria isso. Não, mas a questão não é essa. A questão é que ficou todo mundo assim, já era, perdeu. Tem que comprar outro voo. Ah, faz uma boletim de ocorrência. Eu falei, gente, manda esse menino correr pro aeroporto com esse passaporte, pedir pra alguém, pelo amor de Deus, trazer dentro do voo. É a única chance de chegar a tempo. Como que você pensou nisso? Como é que você... Eu nunca ia Resolver imaginar. problema. Falei, gente, minha cabeça é formada para solucionar problemas. É isso. E é instantâneo, é ágil. E eu falei assim, rápido, nossa, não, nunca ia pensar nisso não. Ainda deu certo, ela chegou, o passaporte chegou a tempo, correu um risco e tal, e foi. E tá em Portugal. Um beijo, te amo. Deu certo. Deu Assiste certo. para de dar trabalho, né? Eu já tava com crise de pânico junto com ela. Eu ia até- Mas é bem isso, a gente é Exatamente. formado para vários problemas. É, E a obra é a menor delas. exato, a obra acaba que é o nosso dia a dia ali, Isso. mas o que a gente tá fazendo ali? Resolvendo os problemas da Isso, obra. Isso. Tocar a obra, Gerindo o negócio. tem outras É o pessoas pra mérito, tocar a é. obra lá. Excelente essa do seu professor. E, E aí, essa transição com seu pai foi Um difícil. pouco difícil no início. Hoje já tá acostumado, né? Eu Hoje ele Quanto já vem, tempo? toma um café aí. Adoro. Tem quanto tempo? Nós saímos do Rio em 2018, né? 2018. Já com o objetivo de vir pra BH e abrir uma cafeteria. Sim, Já era um dos já veio nossos... com esse planejamento. É, Deixa eu só contar, porque às vezes, né? Pulamos perdendo muitas Por essa- que, etapas por que aí. aqui, né? Por que não É. no Rio? Por que não em Lavras? Porque aí, o que aconteceu? Eu voltei de Portugal e aí a gente se casou, Uhum. né? E aí eu fui pro Rio, porque eu tinha terminado meu doutorado. Eu não E você tinha era emprego. nômade, né? Eu era Você não nômade. tinha casa, É, ia comprar a casa não dele, tinha. né? Eu falei, Rio é ótimo. Inclusive, eu acho que eu escolhi o lugar antes do marido. Eu falei assim, eu quero ir pro Rio. Aí deu Muito certo. bom. E aí eu fui, aí eu amei morar E é lá, incrível né? E aí a ideia, começamos a amadurecer a ideia de montar a cafeteria no Rio. E aí a gente começou a achar muito difícil. Aí algumas questões lá, aluguel a gente achou muito Muito caro. O custo de vida no Rio é muito alto. Muito alto. E aí a gente fez um curso de uma barista muito famosa, e aí nesse curso ela fala sobre gestão de cafeterias. Uhum. E eu me lembro até hoje que aí o Rodrigo levantou o dedo e falou, então, e a gente tá querendo fazer, né, montar uma cafeteria no Rio, aqui no Rio, e aí ela é de São Paulo, mas ela tava no Rio. O que você acha? Ela, esse aluguel aqui não dá certo, não. A conta não vai fechar. A conta não vai fechar. E a gente já imaginava isso. Uhum. Aí a gente falou, bom, né, tá saindo do Rio. Eu já tava saindo do meu emprego, eu tava dando aula lá, porque já não tava legal. E aí, como eu sou mineira, né, ele pensou, bom, e eu queria ter filhos, e lá também é mais difícil. Uhum. Vamos fazer o pacote todo lá em Belo Horizonte. Café e filho. E vocês não tinham nada, nenhum vínculo, família, nada aqui em BH? Porque você é mineira, mas não é daqui, Eu de sou BH. eu sou de Diamantina, né? Meus pais moram lá. Eu tinha... meu irmão morava aqui, mora ainda. Mas, assim, E aí, o que aconteceu? Eu mandei Tinha uma vaga para professora aqui, eu mandei, assim, mandei. Aí eu falei, Rodrigo, eles me chamaram para dar uma aula lá. Uhum. E ele, então vai. Eu lembro que eu peguei o ônibus, assim, tipo, virada, dei a aula. E depois de 2 meses eles me deram a resposta. A gente estava indo para Espanha. Foi uma loucura. No meio da viagem que loucura. deram a resposta. Positiva. Positiva. Aí eu tive que sair do Rio, ir para Belo Horizonte. Vir pra Belo Horizonte. Vir para cá para fazer o processo todo. Voltei e depois fui para Espanha. Foi muito louco. Mas então Chegamos na Espanha, no mesmo dia, foi veio se muito apresentar foi aqui em muito Belo louco. Horizonte. Mas Nossa. foi assim, foi o que de fato Trouxe. Aham. me trouxe Porque pra era uma cá. garantia também, uma estabilidade Tinha que ter alguma financeira ali coisa. para segurar vocês para exatamente. empreender, né? Exatamente. E aí aqui a gente achou que era mais possível. E aí o Rodrigo largou, né, a empresa dele, veio. Eu já estava num processo de saída Uhum. nesse último ano lá do Rio. Tava na empresa, mas já avisei meu pai que eu tava saindo, que eu tinha planos até de mudar de cidade. Até empreendi de uma outra forma com ela, na nutrição, né? Uhum. Tivemos uma empresa de cursos. Foi essa transição, que eram Uhum. cursos presenciais e cursos online. E eu geria essa empresa. Legal. Mas durante aí que eu 2 anos. entendi que vocês estão falando aí de engenheiro, como o Rodrigo, ele é bom gestor, como ele
tudo que eu tava completamente perdida ali com a empresa que eu tinha acabado de criar sozinha. Ele pegou o negócio, eu dando aula aqui, e ele fez o negócio Fosse rodar. e prosperou, enquanto foi a renda dele enquanto a gente estava aqui, né? Foi minha transição. até... Segurou a onda. Foi. Legal. Sim. Isso é muito legal, porque a gente fala muito dessa parte de gestão, né? E desse planejamento também, de fazer essa transição. Então, é muito legal a gente trazer isso, porque apesar de você ter largado, a gente tinha a sua estabilidade aqui. E aí, você ainda teve esse objeto de transição aí para segurar a onda, para conseguir planejar, para fazer um negócio bem feito. Então, acho que isso também é consequência do sucesso, sabe? Não, mas esse planejamento faz toda a diferença para o sucesso. Então, acho que isso é bem legal. A gente traz muito isso. Nas últimas semanas do mês, a gente traz casos de fracassos, né? Que a pessoa quebrou e se superou para montar outra coisa. E em todas elas, sem exceção, a gente traz casos de falta de planejamento e falta de gestão. Todas. Com certeza. Todas, sem exceção. Não foi porque o negócio não era bom. Não, cara. Foi falta de planejamento, foi falta de A maioria dos gestão. negócios que quebram... 85% dos negócios quebram nos primeiros 5 anos por falta de gestão. É muita coisa. É muita coisa. 85%, gente. É coisa pra caramba. E eu percebi, aí eu comecei a aprender com o Rodrigo, que é isso. É um passo, ele é muito cauteloso. Porque ele já podia chegar aqui e vamos botar a cafeteria. E ele fala... Não, vamos com calma. Planejar. Né? Vamos planejar. E aí parecia que o processo estava lento, e aí quando ia acontecer, veio a pandemia. Então. Deixa só uma dúvida no meio do caminho. Quando vocês estavam pensando em abrir, vocês já queriam a marca suas, vocês dois? Vocês chegaram a pensar em franquia Starbucks, uma gigante, ou essas franquias menores de coffee mais, a mais, cheirinho bom? Pensamos. Na época, essas aí estavam surgindo ainda. Nós tínhamos até ido a Curitiba, que muitas empresas vieram de Curitiba, essas startups de café que estão surgindo um monte agora, né? Nós vimos esse modelo de negócio lá. A gente achou, assim, de certa forma interessante, mas eu sempre tive um pé atrás com franquia. Sim. Eu tenho um grande amigo que quebrou por causa de franquia. Sim, eu conheço vários. Então, assim, eu já tinha várias pulgas, não era uma só, não. Então, assim, vamos dar uma olhada. No Rio, a gente chegou a ver a Cacau Show. Fomos numa reunião que eles fazem com os interessados, né? Que é chocolateria / tem um cafezinho ali. Sim. A gente foi ver como é que é, mas não curtimos a ideia, não. Não brilhou o olho, né? Não brilhou. Cafeteria, a gente brinca, a gente tem o Silas aqui que fala muito sobre franquias, né? E o Silas brinca que você entra já com 2 sócios. O governo e o dono da franquia. Exato. E assim, você trabalha pra eles. O que sobra é teu. Se sobrar. Se sobrar. Porque a grande parte das vezes você fica devendo. Os dois, o governo e a franquia. Aí você fecha e fica o resto da vida pagando eles. Exatamente. Então, tem que ser muito estratégico. Claro que tem pessoas, donas de franquias, riquíssimas, milionárias, que tiveram super sucesso. Mas tem que ser muito estratégico pra você abrir uma franquia. Em localização, em ponto, em investimento, enfim, tudo isso. Mas o interessante é que todo esse nosso processo a gente absorvia tudo, coisas boas, conhecimento. Claro. Eu aprendi várias coisas naquela palestra, inclusive. De franquia, né? De franquia, sabe? Você aprende. Então, eu acho que quem quer empreender é um caminho que tem que ser trilhado e entender que mesmo que demorar, você vai aprendendo cada fase, cada pessoa, cada reunião. Eu acho, para mim, né? Eu acho que fez muita diferença esse estudar sobre as franquias, sabe? Que às vezes você não sabe o que quer, mas você começa a ver o que você não quer. Não quer, exatamente. Esse caminho aqui não funciona pra mim. E às vezes é um ótimo caminho. Exato. Às vezes é um ótimo caminho. Só de você saber o que você não quer, já é um ótimo caminho. Nós tiramos, franquia não vai rolar. Isso, então não vai ser um projeto próprio. Já diminui o funil, né? Exato. Já, bora pro outro lado. E começa a clarear. Exato. E foi nesse momento, já vindo pra Belo Horizonte, que não, vai ser assim, vai ser um projeto nosso, vamos criar uma marca e fazer do jeito que a gente acha que tem que ser uma cafeteria. E aí, depois de quanto tempo disso, de planejamento, de estudo, desse projeto aí de educação, que nasceu a 2 Cafeinados? Aí teve a pandemia no meio do caminho, né? Teve a pandemia, só que aí o Rodrigo me falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Ele falou, depois das crises, nas crises é que você tem... As melhores oportunidades surgem nas crises. E foi, realmente... Foi na pandemia. Foi na pandemia, assim, as lojas fechando. O valor do aluguel...
Aí ele falou, agora eu acho que é o momento. Mas tava assim, acabando já, né? Sim. Daquela coisa, abre, não abre. Sim. E aí a gente alugou uma loja, que é Legal. aquela lojinha, Aham. né? que Eu Mas fala ainda conheci. que é tava pequenininha. esquisito. Aham. Tava O tempo esquisito. tava esquisito. Foi uma... Mas eu tive uma imagem, porque ó, no Rio eu reclamava que não tinha loja pra alugar e Sim. tudo era caro. Sim. Falei, agora é o oposto. Tem Cheio de mais. loja, os preços caindo. É. Falei pra Tem ela, alguma é coisa agora. aí, Senão- começando. É. E os pontos bons começam a aparecer. Na Bonança não tem ponto bom. Todo mundo já alugou. Exatamente. É. É. As esquinas boas já Vai foram. pegar o que sobra, né? Sobe, fundo de galeria, essas coisas. Sim. Então conseguimos um ponto numa rua boa, com preço bom. Falei, a hora é essa, é pandemia, mas uma hora vai acabar. Então Sim. vambora. É. Não, e a vantagem, eu acho assim, não sei, né? No café, eu acredito que não tem tanto essa possibilidade com o próprio café, mas o pessoal que empreende na área de alimentos foram uns dos que deslancharam durante a pandemia. Porque É. Com pelo iFood. iFood, por não sei. Delivery bombou, né? Eu falo muito assim, minha mãe, antes era tipo assim, preciso pegar um Uber, pegue pra mim. Aí hoje em dia minha mãe tá lá, depois da pandemia, abrindo o iFood pra eu ver se eu quero comida italiana, brasileira, não. Minha avó me Ela adicionou faz no isso pra que eu nem Instagram, sei. gente. Eu mandei um print no grupo da família e falei, gente, hackearam o celular da minha avó. Aí meu primo, não, é ela mesma. Eu falei, Daqui a tá pouco bom. tá fazendo compra na Incrível. Shine, né? é, exatamente, tá chegando lá as caixinhas. Então, assim, deu uma alavancada nisso. Então, a área de alimentos, eu acho que vocês tinham essa possibilidade ainda, ou vocês não chegaram a utilizar isso? Não, porque foi pós-pandemia. Ah, Uhum. vocês inauguraram É, Nós pós-pandemia. cogitamos, mas essa área de café, a gente não apostou tanto. Sim. Eu fiquei imaginando o café derramando É, no meio gelado. O Lá, motoboy chegando já com a bandeja toda derramada. Aham. Assim, tô brincando, eu sei que tem Aham. solução pra isso Sim. também, mas a gente não apostou muito, não. Muito. Falei, vamos apostar na volta das lojas. Sim. E o legal é que eu acho que eu conheci o espaço antigo deles, que foi esse primeiro, Uhum, era super aconchegante. O novo eu ainda vou conhecer, sim. mas era super aconchegante. Então eu acho que o café também tem essa questão do emocional, né? Você vai tomar um café hoje, você quer sentar num lugar gostoso. Não é tomar um café, fala assim, vou marcar de tomar um café. Não é pra tomar o café, é pra você sentar num lugar gostoso, você tomar um ambiente. café, você ficar num ambiente bom e tal. É. Então acho que tudo isso pega. Ninguém vai pedir um café no delivery, Ah, não, mas eu sabe? pensei, tipo, porque não vende só café, vocês vendem vende- salgados, é, vendem sim, torta, Isso, vendem doce. chocolate. Nesses pontos Vender de todas as entregar, outras é. coisas. O café foi isso que eu falei. O café em si, vocês até falaram que teve solução, eu nem pensei em nenhuma. Eu falei assim, não tem como Ela tá aqui café. pensando até agora. Eu tô pensando, café, cara, como é que ele ia solução. levar o café sem derramar, né? Tem umas embalagens especiais, Como é assim, que eu já Donald vi. entrega coca sem derramar, velho? Então Não, tem mas jeito. chega É, a secar. É, chega- vai chegar frio. Tampa vai chegar. bem vedada, tem É, umas tampas mas derramar especiais. não derrama, não. É. Solução tem. É. E aí foi que decidiram alocar nessa rua, que era um bom ponto, É. e aí começou a obra. Aí vem- a sorte conta um pouco essas horas, mas a sorte é pra quem tá preparado. Pra abraçar, né? Que eu falei pra ela, ó, eu só quero aquela loja ali, que é a que a gente acabou pegando. Aham. E, por ironia de destino, aquela loja vagou, assim, na hora que a gente precisava. Ela nem tava para local, porque aquilo que a Maria falou, tinham outras, estava cheio de loja. Mas a gente queria um local pequeno que fosse aconchegante. E Por bem que visível. pequeno? A gente era um laboratório, não dá também para abrir uma coisa super Super gigantesca pra testar. Pós-pandemia, Aham. né? É. E aí ela não tava. Aí o Rodrigo falou: a gente manda documentação para outra loja, que era na mesma imobiliária. E aí depois a gente fala: não, eu queria a outra mesmo, que é que a Aham. gente pegou. E aí Deu foi certo. assim, deu certo. Tá vendo que certo. estratégia é tudo? Que aprovou a nossa ficha, tudo Sim. certo. Tipo, pergunta lá pro proprietário se ele não Não quer. quer não- mesmo. É, que tava com um rolo lá na Aham. justiça e tal. Acabou que resolveu. Ele, tá bom, vou alugar pra eles. Que ótimo, É. que ótimo. Deu certo. E aí, como é que foi começar a empreender em casal? Vocês já tinham tido aquela outra experiência, mas menor, né? Uma proporção Sim, menor. sim. Como é que foi essa experiência? Porque agora vocês estavam no físico, né? Porque empreender online é uma coisa, empreender no físico é diferente. É diferente. No dia a dia é diferente. Nossa, eu e o Rodrigo, a gente ralou muito, né? Ralamos Eu falei muito. ralou, a gente rala ainda, mas assim, o de ser sozinho, de começar sem saber o que ia ser. Tem funcionário. Tem funcionário. Só nós dois no início. A gente não sabia a demanda, qual seria. Legal. Então, eu no balcão e ela nas mesas, me ajudando. Esperando, né? Vamos ver como é que vai ser É. hoje. E acabou que bombou. Desde que legal. nós abrimos, praticamente. Isso eu trabalhava, eu tinha, Você Vários tava dando turnos, aula, né? eu dava aula, atendimento e lá na cafeteria, no balcão e nas mesas, assim, porque a gente não sabia se ia
né, se ia ser necessário uma Vou funcionária contratar alguém inicialmente. pós-pandemia, não sabia nem se entrar alguém. A gente falou assim, entrar alguém vai ser legal. E Você você entrar tava alguém dando... legal de montar isso. É bom ter uma cadeira, vai que, né, que aparece Aí alguém que quer entrou um sentar. cliente, tipo, Foi. era assim, Daquela até suadeira, né? Entrou alguém, entrou quem que alguém. entrou? E eu Inclusive, nesse momento, nós pensamos no delivery. Falei, se não tiver ninguém, a gente vai partir gente pro vai pro iFood. iFood. Abrir, já, Não vai ter a loja como tá fugir. aberta, É. mas não precisou. E você tava dando aula e fazendo atendimento no online também, O- por conta da pandemia. Era. Suas aulas eram online? Eram online. É que era de manhã Já e à dei noite. E aula, à tarde ela ia me ajudar na cafeteria. Aham. Não, sério. E aí. Foi corrido. Era bem tranquilo, né? Tô Acabei de querendo- lembrar aqui que era bem tranquilo. Mas tem mais um detalhe Tem que um apareceu. detalhe que né, inauguramos em junho, nessa correria, eu servindo mesa e tudo mais, dando aula. E em junho eu engravidei. Ah, que ótimo. Vem sempre no melhor Tudo momento. junto. Vocês não viram meu caso? É sempre É. assim. Deus fala assim, acho que Tá tá muito tranquilo. tranquilo aqui. Deixa eu colocar mais uma Um gracinha. pouquinho de emoção É. aqui, ó. Só uma pitada. Mas aí né, eu tô grávida, fiquei animada. Ah, tudo bem, né? Tipo, tudo bem. Tudo bem. Eu passei mal 9 meses. Eu não Nossa. conseguia sentir o cheiro de café. Eu não conseguia entrar. Enjoou de café. Eu não conseguia entrar na cafeteria. Ah, E aí. Ela não gostava do meu cheiro quando eu chegava em casa com o cheiro do conta de na café. cafeteria. Nem o do café, nem o seu cheiro com café. É. E aí eu fiquei muito enjoada. Eu falei, Ela "Meu parou Deus", de frequentar, né? Fiquei muito enjoada. Ela parou de trabalhar, né? Ele falou que uma forma. Éramos Aí- nós dois. Aí ela parou de frequentar. E a gente inaugurou em junho e ele engravidou em julho. Foi exatamente Foi bem isso. suave, lembrando que. Lembra? Aí tivemos que montar uma equipe, né? Contratar gente. Foram obrigados Foi a crescer. bom, obrigou É, a com crescer, né? certeza, no bom sentido. E Sim. era o que precisava para crescer mesmo. Foi um incentivo, né? Foi um incentivo. Eu fico brincando, meu irmão fica assim, acho que eu tô meio perdido, não sei se eu saio desse emprego. Eu falo pra ele, você tá precisando de um menino. Você tá precisando fazer um filho, que você vai ter a opção de desistir. Você vai ter Você que... vai ter que Você vai cair ter de que ter esse cabeça. salário e manter No mínimo. outro, e arrumar outra Arrumar um coisa, extra. e arrumar um extra, e fazer as contas em fralda em vez de achismo, que vai Exato. funcionar. É o que eu falo. Quantos cafés eu consigo comprar uma fralda? Né? É Quantos isso. eu tenho que vender quantos cafés para Pra pagar uma fralda. Aptamil, É, gente, etc. que loucura. É uma loucura, né? Eu tenho gêmeos. Não. Tudo dobrado. Tudo que você... Não é dobrado, é mais, eu tenho certeza absoluta. É, Que não, Ah, é? a conta não é o dobro. Eu tenho certeza, porque Não, você vai ter que provar pra mim matematicamente. É, eu vou porque eu não tô faz aí uma acreditando. fórmula. eu gasto Formulazinha. R$ 1.200 por mês de leite em pó. Quanto vocês gastam? É, eu acho que é Que não. menos que da Menos metade. que Menos de 600. É. Porque eu que acho que um tá acontece? com fome, ele chorou e comeu. Aí beleza, tá alimentado esse um. Aí o outro chora com fome, um fala, também quero a mamadeira, vê porque a a mamadeira outra. também acalma, entendeu? Aí eu acho que fome dá também. Por que ele bom. ganhou e eu não? Aí o outro vai dormir, o outro vê. É, então não, eu é acho mais que do dá que- um... É. Eu gasto mais ou menos uma lata por semana. Eu gasto 2,5 É. por semana. Quanto é que você gasta? Eu não sei quanto que eu gasto. Amor, quando é que a gente gasta de leite? Acho que uma é quinzenal, acho que depende da fase. É. Aham, Agora ela tá se alimentando mais. Aham. Então, Dá diminui uma um pouquinho. Mas melhorzinha. teve fases que eram A uma gestão por do semana. leite, A os gestão 3 do leite. engenheiros. Eu lembro dessa fase, Vamos uma fazer uma por semana. planilha pra gente É, pegar uma lá. média Eu tô aí. aqui Quanto assim. de leite. Você procura as eu fico- promoções. É, isso. Eu fico brincando que gasta mais, mas é assim, brincadeira, né? Tipo, igual eu falo, babá. Você vai contratar uma babá, ela fala, são gêmeos? É mais que o dobro. Interessante. Não, é mais. Eita. Tipo assim, porque teoricamente você teria que pagar um salário só, né? Ela não vai te cobrar o dobro, mas ela vai cobrar mais do que um salário só. Se você tiver 2 meninos de idade diferente, ela vai te cobrar um salário, teoricamente. Uhum. Sendo gêmeos, o trabalho é tão maior que ela cobra mais. Mas é Tudo, assim, mas várias é assim, coisas. é a babá, né? Pra dar conta É, de... pra dar conta de 2. É a babá. A babá. É a boa. Não, e ela tem uma rotatividade gigantesca. Não, porque eu ela- ainda tô em busca da babá. Inclusive, gente, se alguém quiser, pode mandar Manda até no contato. YouTube que eu acho. Tá difícil. É, mas... E aí, Foi gente, isso, eu é. acho que tem uma frase famosa aí, que é que casais que trabalham juntos enriquecem juntos. Uhum. Mesmo que sejam em áreas diferentes, mas faz sentido? Faz sentido. Eu acho que, por exemplo, o Rodrigo tem coisas que eu não tenho, isso já deu pra entender. Aham. E eu tenho coisas, né? e Um doutorado em habilidades café. Ele não que ele não tem, e a gente se soma. Mas eu acho assim, um casal que vai empreender tem que estar muito... Alinhado. A relação tem que estar alinhada, porque senão é muito difícil separar as coisas. Tipo, eu tô com raiva, briguei com o Rodrigo. Não, mas agora nós somos sócios, eu não consigo, assim,
ser acho que ninguém profissional, consegue. né? A esse ponto é difícil. Mas eu acho que ninguém. Ninguém. A gente já conversou com outras pessoas aqui que empreendem em família e etc. E é difícil a separação, ela é necessária, mas 100% é impossível. É impossível. Eu acho que eu fico imaginando as brigas, tipo assim. Ah, amor, estão chamando naquela mesa ali. Vai lá, você atende. Eu não pedi pra você trocar a fralda mais cedo, você não trocou? É tipo isso. Você lembra aquela mamadeira que eu pedi pra você pegar e você lavou? Então eu vou lavar agora, vai lá atender a mesa. É mais ou menos isso. Nossa, hoje eu tô muito cansada. Né? Eu falei, mas eu tava aqui também, você não viu, porque a Maria deu trabalho nisso. Então, assim, é tudo muito junto, sabe? E isso pode ser uma coisa boa ou não. Sim. Né? Então tem que estar, a relação tem que estar saudável, né? E estruturada também. Porque também já vi o contrário, já vi empresas super bem sucedidas. Fiquei sabendo de um caso até ontem. Que aí o casal se separa e não tem como, vai fazer o quê? Manter a empresa, né? Sabe? Vira briga judicial, ou então alguém é legal e fala, não, pode ficar aí, é mais seu do que meu. Ou o casal que mantém a relação por causa da empresa, sei lá. Também não é saudável, né? Eu acho. Não, porque eu falo que, a gente já falou aqui outras vezes, que casamento é igual a sociedade mesmo. O casamento por si só já é igual a uma sociedade. Que quando você termina, você vai ter que ver como é que você vai fazer com o filho, quem fica com o quê, como é que faz, não sei o quê, e a sociedade é isso. Agora, quando você tem uma sociedade e um casamento, como é que você divide o filho, a empresa, a casa? É muita coisa para gerir de forma divorciada, né? Então é muito complicado mesmo. Mas vocês conseguem jantar em casa sem falar da cafeteria ou não? De vez em quando. Eu acho que eu sou pior, tô pensando aqui. De vez em quando. Acho que você consegue separar mais sempre das surge um problema, mas tem hora que a gente consegue, não. Desligar. Eu gosto de desligar, inclusive. Eu não, eu chego lá, né? Aqui, com... Mas Ou então vamos virar pro... Não, chega, vamos mudar de assunto aí, porque... Pelo menos tem esse toque, né? Porque eu acho que geralmente não tem. Acho que só de ter esse desejo de, tipo, vamos desligar isso aqui agora e vamos focar em outras coisas, já é legal. Mas, assim, uma coisa que eu acho, que eu falei pro Rodrigo quando ele tava lá no Rio, buscando sócios, tinha uns amigos dele, né? Tinha algum amigo seu que queria ser sócio? Não Sim, eu cheguei a cogitar alguns. Eu falei pra ele, não. A única pessoa que vai ser sua sócia sou eu. Porque aí eu fico imaginando, né? Casais mais uma sociedade, não tá certo. Amante, não, gente. Eu não ia ter, vai funcionar. Eu não tinha estrutura pra lidar trisal, com isso. Não ia funcionar. Não, o trisal não ia funcionar. Eu falei, olha, a única pessoa... E, de fato, hoje, né? A gente pensa que se tivesse um sócio, mesmo que eu não fosse, mesmo que eu não fosse só... Não sei se ia dar certo. Sociedade é muito delicada, né, gente? É muito difícil. É muito difícil. É. E vamos falar de finanças, então. Quando a gente tem a empresa se paga, a empresa dá dinheiro, se Deus quiser. E aí? Tem o seu e o dela? É tudo da casa? Como é que funciona isso aí? Eu que estou mais à frente da gestão financeira, né? Mas eu falo para ela, realmente paga, tudo tem que pagar, da cafeteria, paga a casa, e o que sobrar é nosso também. É de todo mundo, é da família. A gente não faz uma divisão muito certinha do que é meu e o que é dela. Na verdade, é porque até dezembro eu trabalhava, né? Então, eu ia te perguntar se você ainda estava atuando. Não, assim, não como professora. Tudo relacionado à docência, não atuo mais. Então, eu tinha o meu salário. Então, eu falava, Rodrigo, vai fazendo a gestão, porque ele é muito melhor nisso do que eu. Faz a gestão, tudo mais. E aí, até uma questão que a gente expandiu, porque como eu larguei a docência, que era a minha maior fonte de renda, enfim. E aí, nós mudamos para essa loja maior, né? Expandimos. E aí, então, agora a gente já vai conseguir separar um pouco melhor. Então, esse aqui vai ser da Fernanda, esse é do Rodrigo, porque a outra pequena a gente estava no início, né? Estava estruturando, fazendo planos e tal. Então, não tinha essa necessidade. Mas agora, e o Rodrigo é muito bom nisso, né? Tem planilha de tudo. Vocês adoram uma planilha. Inclusive, é muito bom mesmo, é importante. Orienta bem, né? Organiza, dá histórico. E você faz essa gestão toda em Excel ou você tem alguma plataforma, alguma... Tem um sistema de pontos de venda, né? Lá no PDV. Um PDVzinho, já aplicado para esse tipo de comércio. E tem as minhas planilhas também da casa, da cafeteria.
confronto elas pra não, né, não dar duplicidade, esse tipo de coisa. Legal. E aí ele fica, olha, isso aqui é de casa. Isso aqui, você tá juntando tudo, você tá misturando. Aí eu. Aí A cliente, a Fernanda são as minhas clientes, que você vai fazer o controle de final de mês, né? Você pega lá de fazer as conciliação bancária. Mas tem gás aqui na sua empresa. Sua empresa é de venda de produto de cabelo. Você tá comprando gás. Ah, não, da minha casa que acabou o gás. Eu falei, não, mas isso é em outra conta. Aí se eu pegar a conta da casa, tem lá, o Uber que eu mandei entregar o produto. Não, mas vamos separar essas coisas, né? Tudo, não pode ter exatamente. assim, não pode misturar. Senão você nem sabe quanto que tá custando e quanto que tá ganhando cada lugar, né? Exatamente. Eu deixo isso tudo pra ele, assim. Mas que bom que tem uma cabeça tem focada alguém nisso da aí. gestão, Não, tem que ter. Tem que ter. A gente tem que saber exatamente a empresa como é que tá a saúde dela, né? Exato. Se realmente Até tá se dando for o lucro. caso de falar não tá dando certo, fechar antes de ir no fundo do poço, né? Exato. Que a gente fala sobre isso também. Que tem hora que, às vezes, você espera chegar no fundo do poço e você olha e fala assim, meu Deus, e agora? Não tem Aí nem já dinheiro pra você fechar. tá devendo todo mundo, não tem nem dinheiro pra fechar. Tem nem dinheiro pra pagar funcionário pra mandar embora. Acertar. Então, até esse planejamento é essencial pra isso. O ploto gráfico de faturamento, lucro, Isso você aí, vê as isso curvinhas, aí. tá, Pra ver tá aumentando, tá bonitinho. diminuindo. Eu sabia que tinha. Isso daí. Tem Chega em gerente casa usa... hoje, pede pra ver. Quero acompanhar. Quero Inclusive, ver agora esse eu gráfico. quero gráfico todo dia 5 na minha mesa, né? Gente, deixa eu perguntar assim, quando vocês decidiram abrir a cafeteria com nomes suas em BH, hoje BH tem trocentas cafeterias, né? Uhum. Vocês têm um diferencial da Fernanda que tem um doutorado, o seu que é muito bom em gestão e tudo, mas como foi passar isso para o público? O que vocês acham que foi um grande diferencial para vocês destacarem hoje, de crescerem, de já terem ampliado a loja, para ter crescido? Eu vou falar algumas coisas que eu acho que é importante para quem tá ouvindo, né? Sim. Primeiro é a questão da qualidade. A gente preza pela qualidade. Eu até falava pro Rodrigo, a gente tá num bairro, porque as cafeterias de cafés especiais, elas estão na Savassi. Ou, sei lá, Então, Vila mais na da Zona Sé- Sul, né? E ali era um bairro muito residencial, tem muita gente que, né, tem idoso, enfim. Eu falava, Rodrigo, o pessoal vai querer o café pretinho, e como é que a gente vai fazer para vender café especial, sabe? Eu ficava um pouco angustiada com isso. Ele falava, não, vai ser um processo e tal. E, de fato, hoje as pessoas já chegam lá, né, 90% já conhecem do café especial. Então, acho que a primeira coisa é qualidade. Independente, por exemplo, porque o café especial custa mais caro. E eu ficava com esse receio. Eu falava, gente, a pessoa vai pagar R$7 no café, sabe? E sendo que a pessoa faz em casa. Aí quando eu falei, calma, Fernanda. E é um trabalho educativo até no dia a dia. Explicar, você vai ter que gastar saliva com alguns clientes. Sim. Ah, por que que é assim? Não, eu vou te explicar por quê. Eu tenho umas amostras que eu mostro. Esse aqui é um café comum, verde. Que cheio de negócio podre no meio, pedaço de galho, pata de grilo, tem tudo aqui. O cara moe, torra e você vai consumir. Esse aqui é um café especial. Ah, tá. Tem gente que se interessa, tem gente que, tá bom. Nem ligo. Tá, É isso aí, né? Eu vou ali na esquina. Então, esse Me dá os trabalhinho... dois, deixa eu ver se tem diferença mesmo. Eu quero um de cada. Deixa eu ver se isso tá é me interessante. vendendo, A experiência, a pessoa sentir no Não, eu paladar acho que dela. só, pelo que você acabou de contar, acho que só pela experiência do seu atendimento, já se Você paga um explicar. café especial. Exato, Eu acho exato. que é Aula, você né? conhecer, você entender e tal, faz toda a diferença. Porque você chegar e falar, quero um café. Toma no copinho de plástico. Exato, né? a experiência, Isso já muda tudo. o conceito E o atendimento em e si. o atendimento. Eu acho que o diferencial, então, o primeiro é a gente montou uma cafeteria de café especial em bairro, porque era uma coisa mais difícil. Hoje tem alguns, mas na época era uma coisa mais difícil. Na época, 2 anos Tava atrás. tudo na Savassi, praticamente. A gente focar na qualidade. Eu acho que essa questão de estar eu e Rodrigo lá fez a diferença, sabe? A gente... Com certeza. E eu falo que a gente é como se fosse a nossa sala de casa, e era essa comunicação que a gente faz. A pessoa que tá vindo aqui vai sentar e vai tomar um café comigo com o Rodrigo, como ele passava em casa. É o conceito que nós criamos. A gente quis criar um ambiente que remetesse os lugares que a gente foi, né? França, Espanha. A gente fez uma pesquisa de mercado, né? Um benchmark. Ao longo de quase toda a nossa história, todas as viagens nossas tinham alguma coisa de café. A gente fazia tour de cafeterias no Brasil, eu vi no na Instagram Europa. deles, é muito legal. Porque vários países, vários lugares diferentes, o cafezinho Exato. presente.
Na verdade, a gente nem falou do canal, né? Teve um canal de YouTube no meio, a gente pulou a que história aqui já. Olha. Na pandemia, que não tinha... Não tinha muito pra onde fugir, né? não dá, vou abrir a Falando cafeteria. sobre café? Os lugares que a gente Olha. foi. Ali, meados de 2020, tudo fechado. Pô, não vou abrir a cafeteria agora. Então, vamos falar de café, nossas histórias. Legal. Aí fizemos um canal no YouTube. O Rodrigo gosta muito de história, então ele contava história de tudo, ele conhece muito de história. E aí ele foi contando toda a história do café, de vários países. Que legal. Foi bem legal. Depois a gente teve tempo para continuar, porque, enfim, O canal parou, tá lá. Procurar em Dois Cafeinados, tá lá no YouTube. Mas assim, falando diferencial, uma coisa que eu queria, assim, falar, que eu acho que foi muito importante, a gente vai em vários lugares, a gente viu muitas pessoas abrindo cafeteria e a gente falava assim, a conta não vai fechar. Assim, criando coisas, né? Virou até um jargão entre nós. Porque, assim, criando o que tem que ser feito, melhor. E, às vezes, quando você está começando, tô falando desde empreendimento, sabe, uma obra super cara, ainda mais o Rodrigo que entende de obra, com um tanto de funcionários, sabe, o melhor dos mundos, para começar vendendo café, é difícil. Eu criei, acho que esse vício, a gente entrava no lugar... Como engenheiro, já calculava quanto gastou na obra. Sim. Olhava o cardápio, já fazia o ticket médio. Aí eu falava, essa conta não fecha. Não dura 6 meses, não dura um ano. Infelizmente, 90% das vezes a gente acerta. Mas é aí que a gestão que... É a gestão que falta. E o que vocês fizeram de diferente? Não, rapidinho, só um parêntese nisso, que no nosso último case de fuck up que a gente fez, um dos casos que o Silas, o nosso host de fracassos, comenta aqui, ele vem aqui só comentar fracassos, é fantástico. E aí ele comentou que, tipo assim, muitas vezes você não sabe nem a história que tá por trás, né? Ele trouxe o caso de uma mulher que montou uma loja, investiu, tipo, 1 milhão para abrir uma loja num shopping, uma puta loja, e fechou, sei lá, em 3 meses, 4 meses. E tá lá postando, gente, tô linda, maravilhosa, pô, tô montando outra loja, tô isso, tô aquilo. Aí ele falou assim, a história por trás ela é casado com um milionário. Então, nem sempre a gente sabe a história. Às vezes, o ticket médio não é nem a preocupação da pessoa que montou um desse. Sim. Às vezes, a pessoa fala tá realizando um sonho ali. Exatamente. E tem muito dinheiro por trás, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, né? Vai trabalhar, vamos montar um trem. O que você quer? Uma loja dos sonhos? Toma, é sua. Você quer xícara que fala? Toma a xícara que fala. Vamos ocupar a cabeça e tudo. Então, tem muita coisa por trás que, às vezes, a gente falando sobre empreendedorismo, não entra na conta e a conta não fecha. Então, muitas vezes, a gente fala assim, pô, essa aí vai fechar em 6 meses. Você vê, tá lá. Fala assim, tá lavando dinheiro. Não é possível. Tem uns que tá a gente não sabe, tem algum segredo ali escondido. Assim, né? Então, sempre tem uma história, além da que a gente consegue, mesmo como engenheiro fazendo cálculo, ele conta, sempre tem algo por trás também, né? Com certeza. E assim, a gente viu pessoas investindo muito dinheiro em algumas coisas, a gente falava, gente, mas como que, tipo assim, quantos anos que a pessoa vai voltar esse dinheiro? E eu acho que tem vários tipos de empreendedores. Tem um empreendedor que precisa voltar, que aquilo ali é a vida dele, ele precisa voltar. Ele tem que pagar os boletos. E aí, tem que começar devagar. Sim. Igual eu falei, a gente pegou uma loja pequenininha, poderia ter sido uma loja maior, mas a loja maior nem é só o aluguel da loja maior, é o número de funcionários. É a obra. É tudo. A quantidade de talher, não é que fala? De tudo. louças, de manutenção. tudo. Não, e Isso é assim, muito o parecer cheio, né? A gente já falou isso outras vezes, que o Belo Horizontino, ele vai em lugares cheios. O Belo Horizontino gosta de lugar que tá movimentado. Se você tem um elefante branco, a chance daquilo ali parecer cheio é muito menor. Você tem 20 mesas, Exato, você tem 3, 4 meses tá vazio. Exato, exatamente. Agora, se você tem um lugar pequenininho, que tem 2, 3, 4, 6 mesas, sentou uma pessoa, tem gente. Já tem Tem gente. Vamos parar ali que tem gente. 3, 4 meses tá cheio. Tá Lota, lotado. daqui a pouco já lotou. Exatamente. Então Tem tem muito fila, isso vamos também. parar ali que deve ser bom. Tá todo mundo O Belo ali. Horizontino é isso. E nós passamos por isso. É. Exatamente. Eram 6, 7 mesas e rapidinho lotou. Então, foi sucesso. Pra proposta que foi criada do início, Sim. deu muito certo. E o que vocês acham que vocês fizeram de diferente desses caras de que a conta não fecha? Que fez a conta fechar e que fez vocês conseguirem expandir, que estão chegando nesse novo momento agora? Talvez o formato inicial, né? Começar uma coisa menor, testar naquele público, entender o seu público. Um degrau de cada vez. Um degrau de cada vez. Que é quase que o segredo do degrau. sucesso aqui. Exatamente. Todo mundo que vem aqui, que a gente vê que tá prosperando, é esse o caminho. Devagarzinho, né? É um degrau de cada É vez. gastar pouco com obra, que eu não tinha essa visão. Às vezes eu falava, nossa, Rodrigo, essa loja é ótima, meu aluguel não é caro. Ele falava assim pra mim, mas isso aqui a gente vai gastar 300 mil de obra. Você olha um mó lojão, bem localizado, mas tá detonada.
Ela falou, não tinha vou essa fazer. noção, Eu falo pra ela, eu faço obra pros outros. Pra mim, a menor obra É, possível. exatamente Aquela obra assim, né? Ele fala assim, Exatamente. por isso que o aluguel tá barato. Porque a Porque pessoa vai ter que quer- investir. A pessoa tá querendo alguém pra entrar aqui e arrumar a Pra casa arrumar dela. a casa dela. Daqui um ano ela te tira Isso. É. e o aluga pelo próximo dobro do aluguel, preço. o próximo aluguel é 10 vezes Exato. mais. Então, acho que isso mudou muito a minha cabeça. Tanto que nessa loja que a gente abriu agora, a minha ideia era eu até tinha te falado, eu acho, ir para uma casinha para fazer quintalzinho e tudo mais. E aí vimos algumas casinhas. Aí o Rodrigo falava, 500 mil de obra. Aí eu falava, milhão. não, 500 mil não, Rodrigo, a gente só vai fazer. Não, só não dá, porque aí vai ficar, né, aquela Aham. parte É. toda A que você fachada quer. fora, caindo. né? Não, tinha casa literalmente caindo. Uma Uhum. rachadura início ao fim da Vai cair parede. mesmo. Nossa, eu Aí a sou dona, engenheira, minha não, é só religião uma permite, trinquinha. Foi né? uma trinquinha, tá bom. Só uma trinquinha, deixa ela ali, então. Mas aí isso também, né, eu não tinha essa ideia. Então, isso eu acho muito importante. Muito. Porque Você saber o ponto de partida, né? Porque não é só o aluguel. Acho que muita gente coloca esse conta. Ela falou assim, eu vou casar e vou morar junto. É. O valor do aluguel é tanto, a água é tanto. Tá, mas você tem que mobiliar o apartamento, você tá lembrando? Exatamente. Você tem que Você vai- comprar móveis e que isso é o mais caro. E essa água que você tá pensando, você vai pôr em qual geladeira? Só pra eu entender, né? A cama que você vai namorar, como é que vai ser? Exatamente. Então tem todo um por trás que geralmente as pessoas não colocam na ponta do lápis. Exato. E que é o que faz quebrar. É. É o que faz quebrar. E aí, mais uma pergunta. Vocês falaram que vocês viajam, postam vídeo, conhecem lugares. E agora com a empresa e o filho? As viagens E a pararam. A viagem para o interior, agora, refletindo sobre empreender, né? Sofá de casa. Não, pequeno. É uma meditação, viagem no interior. Tá, os planos tem. A gente fala, ó, É isso que falta eu ia perguntar. Mas e aí um os país que a gente não planos? conhece, a gente quer viajar, então. Uhum. Mas e aí os planos, vocês pensam que agora vai ter um gerente na cafeteria? Já Sim. tem esse gerente, já tem essa pessoa treinada. Hoje vocês fariam, vou tirar um mês de férias, a cafeteria sobrevive? Olha, acho que Tá em processo. daqui um mês, é porque, né, Acabou de fazer Acabou a de abrir. transição, né? muito recente, e aí tem coisas que a gente ainda quer introduzir, Uhum. e aí a ideia Até é ter- deixar a casa organizada, né? Exatamente. É. E aí, sim, já que a gente tá falando de empreendedorismo, tem que faturar mais para ter gerente, para ter o pessoal, uma equipe muito boa, pra gente poder Tirar em férias. Mas é uma condição pra gente ter aberto essa loja nova. Uhum. Aumentar o faturamento. Aumentar o faturamento pra ter uma equipe Mas boa sim. com gerente. Sim. pra gente curtir. Pra ter vida. tirar um É, pouco pra ter vida. essa É porque dependência. esse comércio, ele escraviza a gente, né? Total. Se a gente não coloca esses objetivos, o comércio escraviza a gente. Total. É, não, Ela- e quando ela sabe. eu tô perguntando isso, porque quando eu tinha a Atena Engenharia, eu tinha uma sócia que era a Flávia. Então era muito tranquilo, porque a gente até gostava de programas diferentes. Então eu falava, Flávia, tô querendo tirar férias em maio. Isso eu e ela, né? Sempre tiramos férias fora de época escolar. Ainda bem que eu aproveitei essa época. Que podia Ainda dá, fazer até isso. os 6 anos dos É, meninos. ainda pode. E aí eu falava assim: vou tirar férias 20 dias em maio. Ela, beleza, eu seguro a onda. Mas em agosto eu vou tirar 20 dias. Beleza, Show. era tranquilo. Agora eu imagino se a sua família é a sua empresa. Todo mundo Você quer fala: tirar olha, férias junto. tchau. Eu vou tirar É. férias. Eu vou tirar 20 férias de dias. você e da empresa e da do família. filho. Aí eu E tô aí rindo, volta. é uma boa ideia. Tô rindo uns dias. Se vira, cara. Vou te falar que eu tirei 3 dias de férias agora, da empresa e da família. E foi bom, mas É. 3 Mas da dias. empresa assim. não, você tá Da empresa trabalhando não, que eu não disfarçado. parei, é. É. Mas, Você tava mas é porque a trabalhando minha empresa me permite trabalhar de forma remota, né? Então eu consigo. Uhum. Inclusive, o Otto tá com 2 anos e já conhece 4 países. É isso. Eu Então, comento isso. a gente Como consegue. é que ela Planos. consegue? Mas é porque a minha empresa e a empresa do meu esposo permite com que a gente consiga trabalhar de qualquer lugar. Então, esse já é um avanço. Então, a gente não tira férias, a gente vai trabalhar de Paris. Aham. É, nômade digital, né? Eu lembro que eu te mandei E mensagem. funciona. Desculpa, você tá aí passeando. Ela, não, tô trabalhando. Exato. Pode falar. Exatamente. Eu não paro. Mas eu acho que, e eu sempre falo isso, e geralmente são grandes desafios de se viajar trabalhando e como menino pequeno. Letícia viajou agora e falou: como que você viaja com um menino pequeno? Gente, eu fiquei uma semana na roça. Eu preciso de um ano de férias pra descansar e uma semana Eu na roça. imagino, eu sou constante. Letícia nesse. Foi loucura, porque Doido. são 6 horas. Minha família é do norte de Minas, de Bocaiúva. Eu gastei 6 horas, porque eu parei, fiz uma parada maior para os meninos esticarem o corpinho, acordar, correr, brincar, volta pro carro e dorme. Eu cheguei lá por volta de 2h30 da tarde, ou seja, os meninos dormiram a manhã inteira dentro do carro.
Isso significa que eles nunca mais dormiram até É. hoje. Fim. Tem 2 semanas. Isso aí. Mas é um desafio mesmo. Mas o que eu falo, e eu gosto de falar pra todo mundo, vou falar pra vocês aqui, é que realmente é um desafio viajar com crianças. Principalmente quando você tá trabalhando. E aí, hoje aqui, eu tenho uma rede de apoio. Eu tenho uma pessoa que fica com o Otto, que cuida dele, que eu consigo trabalhar de uma forma mais saudável. Mas quando eu estou viajando, eu não tenho. Então, quando a gente tá viajando, sou eu, meu esposo e o Otto. E a viagem, e o lugar que você quer conhecer, e aquela rotina fora de rotina e tal. É perrengue, são vários desafios, mas o que fica são as boas memórias. Hoje eu lembro das viagens que a gente fez e eu só lembro da parte boa. Então eu acho que isso que motiva a gente a sempre querer viajar e fazer outras coisas, sabe? Porque lá na hora eu falo assim, por que que eu fiz isso? O que que eu tinha na minha cabeça? Mas agora na volta a gente já consegue resgatar aí boas memórias. Na hora do perrengue você meio que se arrepende, mas depois você sabe Não, que tem as partes boas. vai ficar a parte boa. Elas que ficam na memória. É bom. Tanto que a gente tem filho depois de 4 anos disso, que é porque a gente esqueceu a parte, os perrengues que a gente passou. Mas voltando em relação à viagem, nós tiramos 10 dias de férias em janeiro. Aqui. Réveillon, fomos pro Rio. Fechamos a cafeteria. Hoje tentei, ela depende de você. Eu tentei, uma hora eu falei, não, vamos fechar. É menos dor de cabeça. Porque eu vou deixar alguém, eu não vou ter paz. Sim. Hoje Você ainda... não vai descansar, né? Mas a gente vai estruturar para, em breve, ter uma equipe para poder nos suprir. Excelente. Gente, dica de ouro para quem quer empreender, quem tá nesse vou, não vou, o que que eu faço, o que que vocês acham? Acho que além de várias dicas que vocês já trouxeram aí pra gente hoje, o que que fala, tipo assim, pontapé inicial, qual que é o ponto? O que que você ia falar? Se alguém, Fernanda, eu tô a fim de empreender, mas eu tô com muito medo. Não ter medo, porque assim, ou então vai com medo. Mas vai devagar, sabe? Porque eu falava isso pro Rodrigo, eu falava, Rodrigo, empreender não é pra mim. Muitas vezes eu falava isso, não é pra mim, porque eu não tô conseguindo lidar com essa oscilação. Tipo, hoje tá muito bem, aí ele falava, é assim mesmo. Eu também assim tinha mesmo, esse pensamento. É assim. E aí hoje eu já entendi que é assim, entendeu? Eu não sou. E planejamento segura a onda, né? Não, assim, se a gente tá falando de casais, eu acho que as pessoas, a gente tem que ter características diferentes, se complementar, se ajudar. Isso. Sabe? Porque se os dois forem muito parecidos, tem que ter uma outra pessoa para ajudar, seja um gerente, ou outra coisa, ou Mariana. Por favor. Contem comigo. Sim, senão não vai dar certo. Eu acho que é muito isso mesmo. E é muito legal que você falou, que eu achei que me marcou aqui do que a gente conversou, é que vocês se completam, que são aptidões completamente distintas, e que vocês conseguem se desligar em alguns momentos em casa. E eu acho que o empreender em casal, isso deve ser essencial para manter saudável o casamento e a empresa. Porque se você não desliga nunca de uma coisa e da outra, fica insustentável. E só para finalizar, eu acho que o que mantém isso vivo de empreender em casal é a gente se admirar. Por exemplo, eu viro para Rodrigo, nossa, suas planilhas, assim, como você faz isso bem? E às vezes eu acho que eu não tô fazendo nada, ele vira, Fernanda, mas assim, esse planejamento que você teve, esse cardápio que você fez, essa ideia. E aí eu falo, nossa, assim, eu achava que eu não tava fazendo nada, sabe? E isso, como casal, eu acho que isso é importante. Né? Exato. Que bonitinho. A gente briga, mas tem que ter a parte. Não, eu concordo demais. 90, com certeza, a maior parte é boa. Vocês peguem juntos, a cafeteria está crescendo. E eu acho que essa admiração é independente do trabalhar junto, né? Sim, quando a gente fala de relacionamentos, eu acho que essa admiração ela é essencial para manter o relacionamento vivo. Sim, e você falar sobre isso, né? Porque tem muita gente que admira em silêncio, calado. E você falar que você admira é muito legal. Você falou várias vezes das planilhas do Rodrigo. E é muito legal a gente exaltar o outro também, pra gente conseguir continuar com isso de forma saudável, né? Sim, com certeza. Muito bem, tô achando bonitinho demais. Mas é porque, às vezes, eu acho que tem homens, quando a mulher se destaca muito, eu acho que isso tem que ser dito, sabe? Sim. De não ter medo de uma mulher super forte, que às vezes faz algumas coisas melhor do que o homem. Entendeu? Ele fala Ainda isso, bem, né? Ainda bem. Tem que ser né? Tem que ser cada dito. um tem suas aptidões. Exato. Gente e eu acho que nós, mulheres fortes, atraímos os caras por admiração mesmo. Sim. E a gente não ia conquistar uma outra pessoa se não fosse por isso. Sim. Então, por isso que eu acho que complementa, sabe? Porque se eu tô forte e eu chegar com outro cara que não suporta isso, não vai dar certo. Então tem que ter esse equilíbrio mesmo. Eu acho que é incrível. E aí fica mais forte mesmo. Tem aquele negócio de que casais enriquecem juntos
juntos mesmo. E fortalece, tipo, uma pessoa fraca não vai conseguir estar com uma pessoa mais forte do que ela. Porque ela é fraca de psicológico. Então você vê assim, pro cara estar com uma mulher foda, ele tem que ser ele tem que ser tão foda quanto também, entendeu? Tipo, Pra aguentar, senão fica com ciúme, senão não faz isso, senão não faz Né? aquilo. Ciúmes De de que é tudo. melhor do Ciúmes que do eu. que você ganha mais do que eu, não é o Nossa, caso. isso. Mas você ganha mais que eu, mas você faz isso mais do que eu, mas... que tem, velho? Que bom, nós vamos ter mais dinheiro pra gastar na cena, nós temos mais dinheiro pra vamos morar numa casa melhor, entendeu? Teve uma época do meu casamento que eu ganhava mais do que o Rafa, e era a melhor coisa que ele gostava de falar na vida. Qualquer mesa de boteco que ele sentava, assim, não, Maria ganha muito mais do que eu, vai pagar a conta, e pede pra ela. Tipo, Tô assim, tranquilo. era o que ele mais gostava de falar, porque é essa questão da admiração mesmo, né? Tipo, Ô, te admiro Rafa, tanto que isso é maravilhoso. abre o olho que já ela te passa de novo. Já Viu? tá longe Tô ainda. Tô anotando e já ela te passa, viu? Tá longe, vou fazer, Eu tô vou dando fazer um força gráfico aqui, lá ó. pra gente ó ver. Isso, Eu é tô dando evolução. força aqui, ó, pra ajudar. separação, eu tô aqui pensando. Vai rolar essa disputa. Eu tô ganhando. Que eu ganho mesmo? Qual Ela que é que me meu passa o prolabore? financeiro. Se quiser, você pode Qual me que é meu cadar. prolabore? Não, fala assim, eu só quero uma apresentação mensal com o resultado. É isso, eu só quero dinheirinho pra mim gastar. Eu só Pode ficar quero com umas bolsas cartão. de sapato, Tranquilo. um salão de beleza garantido. Salão de beleza tá na conta da casa ou da empresa, né? Gente, Empresa paga. estamos chegando ao fim, infelizmente. Que papo bom, né? É, Que papo hoje bom. tá Passa leve. rápido, né? Muito, né? Agora Passa que eu muito vi. rápido. É. Estamos chegando ao fim, infelizmente, mas eu queria dividir com vocês uma estratégia, já que falamos muito de estratégia aqui, que eu e Letícia trouxemos pra gente nesse ano de 2023, que a gente escolheu palavras para direcionar o nosso ano. E aí essa palavra faz a gente tomar decisões. Fala, será que eu vou fazer um curso? Será que eu vou juntar dinheiro? Ou será... E essa palavra ajuda a gente a tomar decisões, a direcionar para o nosso foco. É uma palavra foco mesmo para o ano. Queria desafiar vocês aí a dividir uma palavra do ano para a gente. Falou, né? Na verdade, eu tenho a minha palavra e o Rodrigo tem a dele. É isso eu aí, acho. é isso aí. É, Eu acho justiça. Qual que é a Pode falar, sua, então. Fernanda? A minha, na verdade, é prosperar. No sentido assim, larguei CLT, tem a transição, mas eu sei que eu vou prosperar, sabe? Mais do que quando eu trabalhava na CLT. E, assim, eu acho que isso é a minha palavra e funciona, assim. Porque todo dia você fala, vou prosperar, você prospera Isso. todos os dias, Isso. né? É Isso. foco, ter E- foco. E quando você tem um foco na palavra, você Isso. você vai atrás dela mesmo, isso, né? Isso. E qual a sua palavra, Rodrigo? A minha só complementa exatamente o que ela falou. Eu só falar, para quem às vezes nunca empreendeu, fica com medo, cautela. Então, Isso. estuda bem, não tenha pressa. Um degrau de cada vez. É um degrau de cada vez. Eu falo Isso aí. isso também. Muito Prosperar legal. com cautela, porque às vezes dá Ai, uma que incrível. Olha que junção É, maravilhosa. Incrível, muito bem, gente. Eu quero finalizar aqui, vou sair um pouco do script, que como eu mencionei, eu fui para São Paulo recentemente e fui para um evento de palestras de venda. E aí teve uma palestra incrível da Leila Navarro, maravilhosa, depois dei uma olhada nela, e ela contando, ela é super espalhafatosa, e ela contando que todos os dias de manhã ela acorda, se olha no espelho e fala: Alexa, aplausos. E eu achei tão incrível que eu acho que a gente tem que trazer isso para nossa vida. Porque às vezes a gente fica nessa rotina muito louca e a gente esquece de se aplaudir também. De Não só ver esperar o elogio do outro também, né? Igual você falou, é da legal gente quando ver elogia, o mas... que a gente tá construindo, sabe? Que a gente fica tão na rotina. E aí quando você para e olha e fala assim, caraca, olha o que eu fiz nos últimos meses, sabe? É. Então acho que a gente se aplaudir, se a gente não quisesse aplaudir, a gente pedir pra Alexa aplaudir a Alexa. gente, é maravilhoso. Boa ideia. É. Muito bom. Gente, vocês arrasaram. Muito obrigada. Foi muito bom ter Prazer. vocês aqui compartilhando as histórias, as dicas. Eu acho que tudo que vocês passaram hoje foi essencial. Eu achei que foi muito um resumo de tudo que a gente já falou nos últimos, que é sobre gestão, sobre dar um passo de cada vez, sobre ter cautela, sobre não chutar o balde de uma vez, que a gente sempre fala, a gente quer empreender, muitas empresas fecham, então vamos com calma, faz uma reserva de emergência, continua alguém ali te segurando as pontas, vamos aos pouquinhos, pensa, começa pequeno, Isso. faz um MVP, né, roda um pouquinho, tenta funcionar Faz um menor. benchmark também, Isso. pesquisa de Estuda o mercado. faz um planejamento Exatamente. estratégico mesmo do negócio. Vai nos concorrentes, igual você Isso, falou, achei eu ia fantástico. falar isso. Troca ideia com o dono, pergunta pra Exato. ele como é que Isso funciona muito. Parece clichê, mas funciona É, muito. funciona muito. Enxergar
o que o tá mercado, né? acontecendo. E eu acho que quando você vai num lugar e você joga limpo com a pessoa, fala, olha, eu tô querendo abrir, como é que tá funcionando? É muito difícil ver um empreendedor que não abre o jogo. É. Você virar pra você hoje e falar assim, ó, a cafeteria Suzano no Prado, e eu falar assim, eu quero abrir uma aqui em Santa Teresa, lá da minha casa. Me ajuda? Tô perdida. Eu acho que a possibilidade da pessoa fechar as portas e falar, não vou te ajudar, é tipo... Muito pequeno. A pessoa Só tem que se ser for muito... muito. É só turrão, esperar né? o tempo que ele vai quebrar. É só esperar. aquele só a pra você conta esperar. não vai fechar daqui uns tempos, né? É. Então é isso, gente. Eu tô doida pra conhecer agora a nova unidade que certeza. inaugurou. Vamos lá, nós não, vamos não lá. conhecer. Vocês são convidadas especiais. Nós vamos Ai, lá. que Delícia. Eu ótimo. quero já esse atendimento aí pra ver essa Exatamente, diferença. quero do café. entender. Um showzinho ali na especial hora. e o outro. E as portas aqui estão abertas pra gente vir aí daqui um ano, contar todo o sucesso sobre o novo gerente, novidades, sobre as novas novas lojas. experiências, as férias. Vai ser um Como, prazer. como dessa vez não precisou fechar a cafeteria, né? Vai ser Com sucesso certeza. aí, nós vamos estar aqui torcendo, Isso né? aí. E conta pra gente, como é que a gente encontra vocês nas redes sociais? Nós estamos. Primeiro, dois cafeinados é porque eu sempre confundo. Arroba 2 cafeinados por extenso, que 2 eu confundo. no Instagram. E o endereço da cafeteria é Turquesa 776 no Prado, perto do Excelente. Verde Mar. Excelente. E quem tá assistindo aí o podcast aí, o que vai ganhar de presente lá na cafeteria? Temos desconto, 10% de desconto? Sim, 10% de desconto. Só falar que assistiu Só o falar podcast. o podcast. Então, ótimo. Adorei. Muito bom. Muito feliz, gente, com a vinda de Vamos vocês. falar de negócio. E eu acho que foi muito legal a gente trazer esse empreendedorismo de casal, que eu acho que grande parte das vezes é mal visto, né? Tipo assim, isso não vai dar certo. É. Não, esse negócio de trabalhar junto não vai funcionar. E eu acho que a gente trouxe um exemplo aqui muito legal disso, de pessoas de áreas completamente distintas, e eu acho que a Fê trouxe muito bem aí qual que é o segredo, né? De fazer isso complementar. Então foi muito legal, muito feliz com a presença de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. É um Prazerzão. prazer falar com vocês. Muito legal. Vocês me encontram na Liberte.soluções empresariais, com muito conteúdo de gestão, de estratégia, de mídias sociais. E toda semana aqui no podcast vamos falar de negócios. Curte, comenta, compartilha, manda pro coleguinha. E quem tiver interesse em participar aqui com a gente, dividir experiências de sucesso, de fracasso ou de transição, só procurar a gente, seja aqui no Instagram do podcast, no nosso, ou no YouTube mesmo. Só mandar aí que a gente vai ficar super feliz em receber vocês. Exatamente. Vocês conseguem me achar praticamente todos os dias no Angela Letícia Pimenta, compartilhando dia a dia de obra, perrengue nada chique, e toda semana aqui com os nossos cases de empreendedorismo. Muito obrigada, até a próxima.